O meu nome é Cabo Elson, eu falo aqui da minha querida cidade, Santa Leopoldina, Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, vamos aos fatos. A eleição de Bolsonaro em 2018 para presidente da República foi um marco histórico. Foi uma divisão do Brasil em duas épocas. O Brasil antes de Bolsonaro e o Brasil depois de Bolsonaro. Esse Brasil em que Bolsonaro se encontra como presidente é um novo Brasil. Vive novas experimentações em todos os campos: político, cultural, costumes, familiar, enfim. Eu classificaria a eleição do Bolsonaro como uma revolução. O que caracteriza uma revolução? É todo movimento social que altera a política, a cultura e a economia de um país. E foi justamente isso que aconteceu com o Brasil pós-eleição de Bolsonaro. Assim sendo, senhores, o que houve? Uma ruptura de um sistema perverso, cruel, covarde e corrupto, que já se arrastava em nosso país há décadas e séculos. O Bolsonaro, como o capitão deste movimento, conseguiu fazer aquilo que era inimaginável. Ou seja, um homem sozinho, contra tudo e contra todos, dá um tiro na espinha dorsal do sistema nefasto. Aí, senhores, olha só a situação. O Brasil, que a gente conhece, que é a nossa casa maior, todos sabíamos que sempre foi comandado por ladrões e sacanas, em que o dinheiro público era pilhado, roubado para contas particulares ou de grupos, deixando a população na miséria. E prova disso é que hoje, 500 anos após, um país tão rico, com a população tão pobre, que não tem educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, onde mais de 100 milhões de pessoas ainda vivem não tem saneamento básico, vive meio a esgoto a céu aberto, onde ainda se mata, em média, 63 mil pessoas por ano. Essa é a herança maldita deixada pela velha política e pelo sistema que sempre nos sugou. Mas o Bolsonaro, senhores, não provocou uma ruptura só no sistema brasileiro. Ele, por incrível que pareça, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiram provocar uma ruptura num sistema nefasto e corrupto do mundo inteiro. Muita gente que mamava às nossas custas, sobre o nosso sangue e o nosso suor, passaram a perder dinheiro da noite para o dia, a deixar de ganhar dinheiro de maneira fácil como ganhava, e isso incomoda, isso provoca a ira do sistema, a ira das corporações. Exemplo, as grandes mídias que sempre mamaram em verbas de publicidade e hoje já não mamam tanto quanto antigamente. O que eles recebem é tão somente aquilo que é estipulado em lei. Mas o estipulado em lei não é o bastante para eles se sustentarem. Olha a Rede Globo. Recebia a verba de publicidade como se tivesse 90% da audiência, quando na verdade a audiência dela na casa de 30%. Só durante o governo do PT, a Rede Globo conseguiu abocanhar de recursos públicos 6 bilhões e 200 milhões de reais.
entre tantas outras empresas que mamaram, que solaparam, que roubaram, que sangraram, que pilharam, está a Rede Globo. Tudo que a gente produzia, eles iam lá e cada um pegava um pouquinho para si. Dane-se povo, dane-se Brasil. Aí eis que surge Jair Messias Bolsonaro. Esse camarada, ele é odiado pelo sistema. Eles querem vê-lo morto, porque ele trouxe prejuízo para essa gente e benesses para o povo trabalhador e de bem. A política dele é a seguinte: quer enriquecer? Enriqueça, fique milionário, mas trabalhando e não roubando, como essa gente fez com o Brasil ao longo desses tempos todos. E o que o Brasil vive hoje, senhoras e senhores? A gente vê esse movimento de rua em que de um lado do lado da esquerda estão meia dúzia de ratos pingados, e do lado da direita milhões e milhões de pessoas vestidas de verde e amarelo nas ruas de forma pacífica, ordeira, legítima, manifestando o desejo de um Brasil melhor, de um Brasil grande como país e os brasileiros grandes como nação. E por mais que tente pacificar, a coisa está acirrada, polarizada. Mas é bom essa polarização. Isso é o decantar do joio do trigo. Não dá para misturar com essa gente que roubou o Brasil, a não ser que eles mudassem verdadeiramente o seu comportamento, manifestassem arrependimento e o desejo real de comungar com aqueles que caminham para o bem do Brasil. Hoje, o que vivemos é uma guerra. É uma guerra. Não é um conflitozinho de petralhas contra coxinhas, não. Nós vivemos uma guerra ideológica, travada. Porque os brasileiros de verdade, eles têm um desejo, vão buscar realizar esse desejo a qualquer custo, ainda que tenha que pagar com a própria vida. A tão propalada, a tão falada, a tão sonhada liberdade, a qual nós brasileiros nunca experimentamos verdadeiramente e de fato. A nossa briga é por isso, a busca pela liberdade. E assim sendo, senhoras e senhores, nós não podemos deixar o capitão Bolsonaro sozinho nessa luta. Seria um ato de covardia deixar alguém que está dando a vida por nós lutar sozinho. Olha, nós passamos uma boa parte de nossas vidas aterrorizado com toda a roubalheira que aconteceu ao longo desses anos. E a cada roubalheira que surgia, a gente sonhava um dia com um presidente, ter um presidente que amasse o Brasil, que fosse patriota, tivesse compromisso com as famílias brasileiras, que fosse honesto, temente a Deus. Em determinados momentos a gente achava que esse sonho era um sonho impossível, que era uma utopia. Eis que surge Bolsonaro, com todas essas características. O que é que nós temos que fazer agora? Abraçá-lo, apoiá-lo, não deixá-lo só, blindá-lo para que os inimigos não cheguem até ele, porque ele em se tratando de político, é o nosso maior patrimônio. Podem ter certeza, não existe dois Bolsonaros no Brasil. Ninguém suportaria a quantidade de porrada que esse cara suporta. É xingamento, é cusparada, é facada, mentiras da mídia, ataque à família, ataque à esposa, ataque à sogra, ataque à mãe, ataque aos irmãos. O cara está ali, firme e forte no seu propósito de fazer do Brasil um grande país e dos brasileiros uma grande nação.
Seria muito fácil para ele, numa reunião secreta, chamar a direção da Globo, chamar todas essas organizações bandidas que sempre solaparam o país e falar para ele o seguinte: gente, vamos selar a paz, vamos fazer o seguinte, o que vocês querem? Eu vou dar a vocês o que vocês querem, os milhões e milhões que seria para educação, segurança, saúde, eu tiro de lá e dou para vocês. Em contrapartida, vocês param de bater em mim. Com certeza, essas corporações iam topar esse acordo, porque esse acordo sempre foi feito com todos os governadores do passado. Mas Bolsonaro não. Ele segue firme, forte, não cede, fiel às suas convicções e ao seu ideal de fazer com que o Brasil tenha verdadeiramente ordem e progresso. Nós vivemos uma guerra onde Bolsonaro é o comandante, onde cada um de nós é um soldado. Então vamos para a luta. Nessa guerra ideológica, vamos lutar, vamos usar todas as nossas armas possíveis e legais para defendê-lo. Porque defender Bolsonaro é defender o Brasil. O povo está com Bolsonaro porque Bolsonaro está com o povo e ambos lutam pelo Brasil. Nós não podemos permitir que o Brasil retroceda, que caia nas mãos dessa gente. Eles vêm fazendo de tudo, eles vêm agindo com mentiras, com achincalhes, com terrorismos, mas bote uma coisa na cabeça, senhores. A situação está relativamente sobre as nossas mãos, sob o controle do povo. Bota uma coisa na cabeça de uma vez por todas. Todo esse ato de tirania do sistema é desespero. É desespero de quem sabe que está perdendo a guerra. E gritar como eles gritam não vai adiantar nada. Porque se gritar adiantasse em alguma coisa, pouco não morria. Além do mais, essas ameaças, todo esse bombardeio que eles fazem contra o nosso presidente, até mesmo contra nós, apoiadores, é um sinal de desespero. Toda força bruta, no fundo, é sinal de fraqueza. Enquanto eles agem com a força bruta, a gente age com a inteligência. E a alma da nossa inteligência é a nossa união. Se a gente continuar emanados, ombro a ombro, como se todos fossem um, rumo ao único objetivo, que é a ordem e o progresso, com certeza sairemos na frente muito mais forte que agora. Contudo, repito, vivemos uma guerra ideológica, a qual ainda não ganhamos. O que a gente ganhou foi importantes batalhas. A mãe de todas as batalhas, ou seja, a guerra, a vitória sobre a guerra ainda está por vir. Para isso, temos que caminhar unidos, não deixar se intimidar pelas ameaças dos inimigos de plantão. Não deixe se levar pelas mentiras contadas, em especial pela famigerada, mal afamada e decadente Rede Globo. E não se curve diante das ameaças de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, os caquéticos, os covardes, os levianos, os anticonstitucionais, homens que deveriam defender a nossa Suprema Corte, mas que fazem feio e envergonham, rasgando a Constituição, jogando ao chão, sapateando em cima. Vou mostrar para essa gente que, em tempos de paz, nós somos cordeiros, mas em tempo de guerra, somos leões. Ok? Vamos caminhar juntos, porque o Brasil depende de nós. E nós estamos no caminho certo. Pense nisso e vamos em frente, porque nenhum caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.